Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, como é que você está? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, na sua família, para a glória de Deus, não é? Shabbat Shalom, que você tenha um final de semana cheio das bênçãos do Senhor e da paz do Senhor na sua vida, né? Nós estamos em mais um Gotas de Refrigério, estamos numa série sobre declarações intrigantes do Senhor Jesus, tá? E eu quero que você convide seus amigos, seus familiares, né? Para estar conosco daqui a pouquinho, meditando um pouco na Palavra de Deus, né? Nós vamos orar, vamos chamar o Ministério de Adoração e Louvor da Igreja Canaã e vamos louvar o Senhor. E depois nós voltamos aqui então para essa breve meditação da Palavra de Deus, tá? Vamos orar então? Glórias a Deus. Senhor, Pai querido e eterno, estamos na Tua presença, abrindo mais um Gotas de Refrigério. Pedimos a Tua bênção, orientação, sabedoria do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar conosco e que a Tua Palavra venha, Senhor, iluminar, esclarecer, transformar, abençoar a cada um, Senhor, que recebê-la. Senhor, com o coração aberto, que a Tua bênção seja derramada sobre a vida do Teu povo, através da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, esta bênção, te pedimos agora, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e opera, Senhor, através deste programa, te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, então, vamos louvar o Senhor com o Ministério de Adoração, e já voltamos aqui para a meditação da Palavra de Deus. Amém. Vamos louvar. Sinto vê-lo
Glórias a Deus, meus amados, mais um dia na presença do Senhor, que coisa boa, né? Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos dando seguimento na série Declarações Intrigantes do Senhor Jesus. E hoje a pergunta é, Jesus veio trazer espada e guerra na terra? Ele veio trazer guerra na terra? Mateus, o nosso texto está hoje em Mateus 10, 34. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34, que diz assim, ó, Jesus dizendo, não cuideis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Amém. Queridos, como eu já falei para os irmãos, né, nesta série, estou batendo muito nessa tecla, que nós não podemos pegar um versículo da palavra de Deus e fazer dele uma doutrina, né? Firmar uma pregação toda em cima de um versículo sem entender o contexto onde ele está inserido, o que realmente Jesus estava falando, né? Mateus 10, 34, Jesus estava falando com os discípulos que estava terminando o tempo do seu ministério, que em breve ele iria ser aprisionado, julgado e crucificado. E que ele ia sofrer uma perseguição, os discípulos iam sofrer uma perseguição por andar com ele, por ser discípulos dele, né? Então Jesus está dizendo para os discípulos, transferindo em nossas palavras, dizendo assim, olha, não estranhe que vai vir perseguição. E eu não vim trazer a paz, o descanso na terra. A minha palavra, a minha pessoa, a minha missão, ela causa também contendas, ela causa também desentendimento, né? As pessoas se levantam contra a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, não aceitam. E quando Jesus foi aprisionado, você sabe muito bem que veio os soldados romanos e eles estavam com espadas, e até os discípulos também estavam com espada, né? Pedro pegou a espada, cortou a orelha de Malco. Enfim, houve um conflito ali, não com Jesus, né? Depois que Jesus foi aprisionado, os discípulos, né, saíram correndo todos, deixaram Jesus sozinho. Mas o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para os discípulos, olha, não procurem facilidade. Quem andar com Jesus, irmãos, tem que saber que não vai ter só facilidade. Andar com Jesus não é só receber bênçãos. Andar com Jesus também é sofrer perseguições, ser apontado, ser maltratado às vezes, né? Ser esquecido, ser desprezado, muitas vezes, né? O que os discípulos sentiram é 100 vezes a mais do que você pode sentir hoje. Hoje nós não sentimos nada. Os discípulos sentiram mesmo a sua vida em risco, certo? O seu pescoço a prêmio, né? Por isso a Bíblia vai dizer que depois que Jesus foi crucificado, eles se reuniram numa casa, estavam orando, eles estavam apreensivos, com medo, em silêncio na casa. Por quê? Porque eles também eram perseguidos, né? Eles eram os do caminho, né? Discípulos de Jesus. Irmãos, então nós temos que entender nesse texto o contexto dele, que Jesus está dizendo, quem andar com ele não vai ter só bênçãos, mas também vai ter, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo por nós. Jesus é a nossa vitória. Cristo é a garantia da nossa vitória. Aleluia, né? Então, esse texto, Jesus não está dizendo, eu sou um guerrilheiro, como muitos judeus quiseram apregoar, colocaram as tropas do exército romano contra Jesus, o imperador contra Jesus, dizendo, olha, cuidado que ele é um guerrilheiro, cuidado que ele é um político, multidões estão seguindo a ele. Se ele abrir a boca e dar uma palavra contra o governador, se ele abrir a boca e der uma palavra contra a Roma, ele vai levantar uma guerrilha enorme aqui e ele vai tomar o poder. Então era este o assunto que estava permeando
na época próxima à prisão de Jesus, né? Então Jesus está alertando os discípulos, olha, vai vir um levante aí, né? Estão com um burburinho aí contra mim, o negócio está estreitando. Então, mas vocês fiquem firmes, porque vocês vão ter o céu depois, mas aqui, por enquanto, ainda é espada, né? Vocês vão ter o céu depois, mas aqui, por enquanto, ainda é pedrada, é perseguição, tá? Então, queridos, o que nós aprendemos com esse texto? Que a gente não deve se escandalizar e se desanimar quando chega uma luta, uma perseguição na nossa vida, porque quem segue a Jesus vai sofrer perseguição. Ele mesmo falou nos evangelhos, aquele que quiser andar comigo piamente e seguir os meus ensinos, há de sofrer perseguições, mas não se preocupe, porque o final dessa história você já conhece. É vitória, é o céu, é a paz eterna, é a salvação em Cristo Jesus, né? Mas, irmãos, então, quando você vê esse texto e alguém falar para você, olha, Jesus era um guerrilheiro, Jesus era um encrenqueiro, olha o que ele falou para os discípulos, não cuide que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, né? Jesus veio trazer guerra, contenda. Não, Jesus não veio trazer a guerra e a contenda. Exemplo, se você for estudar os evangelhos, você vai encontrar muito mais vezes Jesus falando aos discípulos, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Santifica, tome a sua cruz e siga-me. Você vai encontrar Jesus falando muito mais vezes isto do que eu vim trazer a espada, né? Na hora que Jesus foi preso, Pedrão pegou a espada e cortou a orelha de Malco. O que Jesus fez? Bem feito. Me perseguiu, olha o que deu. Não. Jesus pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e consertou. Mostrando o quê? Que ele não queria guerra. Ele não queria conflito, ele não queria contenda. Falou, Pedrão, sossega aí, descansa, baixa a bola aí, Pedrão. Pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Irmãos, eu fico imaginando esses soldados que assistiram essa cena. Vendo Jesus pegar a orelha sangrando no chão, colocar de novo aqui no lugar da orelha de Malco, consertando a orelha dele e ele ficando bonzinho. Se fosse eu, um daqueles soldados romanos tinha saído de lá envergonhado, entristecido, cabisbaixo e até com medo do que pudesse acontecer comigo. Você está entendendo? Então, mas Jesus, ele podia pedir exército de anjos, legiões de anjos para descer na terra e matar os soldados romanos ali na hora. Ele podia fazer isso, mas não. Ele consertou a orelha de Malco, mostrando que ele não veio para confusão, não veio para guerra, e ele veio para salvação, e depois disso ainda deixou os soldados romanos o prender. Ele disse, o que vocês vieram fazer, faça logo. Pode fazer. Eu sei que eu vim para morrer na cruz mesmo, eu vou cumprir toda a minha tarefa. O que vocês vieram fazer, faça logo, né? Então, irmãos, quando você vê alguém usando esse texto para dizer que Jesus era um guerrilheiro, que Jesus veio trazer guerra e contenda, você já sabe o contexto que está inserido este versículo de Mateus 10:34 e você vai poder dizer, não, Jesus não veio trazer a guerra, né? Jesus veio sim trazer a paz e a salvação, mas ele estava alertando que quem seguir a ele, quem andar com ele, pode sofrer conflitos, perseguições, humilhação, tá certo? E que nós devemos estar preparados para isso, né? Meu querido, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. E se você estiver aproveitando o texto, né? Se você estiver sofrendo perseguições, amargura, contenda, está sendo humilhado por alguém, desprezado, menosprezado, eu quero orar por você, para Deus fortalecer o seu coração, para que você olhe mais a glória da tua salvação, que você olhe mais a glória que está preparada para você no céu, do que a dor momentânea que você está passando agora, da perseguição, do desprezo e da luta, né? Olhe para Jesus, olhe para o céu, olhe para o futuro, olhe para onde você vai, de onde Jesus te tirou e para onde você está indo. Olhe para isso, tá certo? Vamos orar então, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma porção bendita da Tua Palavra. Obrigado, Senhor,
porque nós podemos entender pela Tua palavra que neste mundo nós vamos ter perseguições, lutas, desprezo, mas o Senhor está conosco todos os dias e o Senhor nos garante a salvação e nós estamos caminhando para o céu. E o Senhor nos ajuda a vencer todos esses sentimentos de humilhação, de tristeza e de dor. E por mais que soframos, não estamos sofrendo nem metade do que os discípulos de Jesus sofreram. Pai, faz de nós soldados valentes, corajosos, porque nós estamos caminhando para o céu. Senhor, faça de nós discípulos firmes, corajosos, valentes, porque nós somos Teus, ó Pai, estamos caminhando para o céu. Te pedimos esta bênção. Fortalece o meu irmão e a minha irmã, que está passando por luta, por dificuldades agora, e que ele possa mudar o seu modo de ver as coisas. A sua visão seja mudada agora, seu entendimento seja mudado agora, que ele olhe mais para o céu do que para a terra, que ele olhe mais para a salvação do que para a perseguição. Em nome de Jesus, eu te peço esta bênção e te agradeço, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, queridos? Olhe, fique na paz do Senhor Jesus. Shabbat Shalom. Final de semana cheio das bênçãos do Senhor. E se assim o Senhor nos permitir, nós continuaremos com esta série. Não sei quando, até onde que nós vamos, mas estamos estudando a palavra para trazer para os irmãos, né? Declarações intrigantes do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, ore, participe, divulgue, compartilhe. Esta palavra é para abençoar tantos quantos ela puder alcançar. Amém, meus irmãos? Não fique com a palavra para você. Compartilhe, multiplique, manda isso à frente, tá certo? Deus abençoe os irmãos e fique na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Beijo no coração.